Olá, amigo do Oliver Talk. Aqui é o André Assi Barreto. Eu sou o André Assi Barreto e você não é. Lembrando que o Oliver Talk é capitaneado pelo Luciano Oliveira e composto por mim e pela Stephanie Ferrari, que penso eu traz assuntos interessantíssimos e necessários. E normalmente as pessoas pensam que eu sou nerd, no sentido de ser antenado nas questões dos games, fissurados em séries e filmes baseados em HQs e etc. Mas na verdade não. Eu até gosto de uma coisa ou outra desse universo, mas estou longe de dominar o assunto. E nos últimos anos, o universo dos games foi absolutamente tomado pela lacração progressista, sendo absolutamente necessária uma abordagem conservadora sobre esse universo, que eu creio não é nem de esquerda nem de direita. Os nerds gamers só querem jogar em paz. Então, só para fazer esse pequeno comentário aí sobre a Stephanie, que tem essa pegada gamer aí, essa coisa desse universo nerd, geek e tudo mais, tá compondo o Oliver Talk aqui com a gente e acho que tem uma contribuição muito grande para dar, não porque vai falar apenas sobre isso, mas por ser alguém que pode falar sobre isso com propriedade também. Eu dou meus pitaquinhos, eu gosto de filmes dos Vingadores, né, do universo Marvel, da DC eu gosto também. Os meus heróis favoritos por ordem são Superman e Capitão América, empatados. Depois eu gosto bastante do Batman, depois o Homem de Ferro, empatado ali com o Batman tá o Demolidor. Enfim, a gente pode fazer um podcast só sobre isso no futuro. Eu tenho algum conhecimento dessas áreas, mas não é o meu grande foco assim. Muitas vezes as pessoas pensam que é, por diversas razões, mas eu não sou. O Luciano me alertou que algumas pessoas não estavam sabendo que o André do Oliver Talk sou eu, o André Assi Barreto. O podcast de hoje é o mais propício para uma pequena apresentação. Afinal, com este podcast alcançamos um público novo e diferenciado, que talvez não me conheça, ou a pessoa não faz associação. Eu sou um cara muito dos textos, né? Muita gente fala pra mim, faz um canal no YouTube. Eu até tenho o canal, eu só não coloco muita coisa lá. Mas eu sou um cara muito mais dos textos, tanto no sentido de elaborar, quanto no sentido de consumo também. Eu consumo muito mais texto do que vídeos, podcasts, hangouts, etc, etc. Os que conhecem, né, os que me conhecem, provavelmente conhecem o André do meu site pessoal, o andreassibarreto.org, do Facebook, do Twitter, das tretas no Twitter, das colunas sobre política internacional no Senso Comum e de algumas tretas em todas essas redes sociais e artigos também no Diário do Observador, uma iniciativa nova aí que eu vou falar mais adiante, no Burke Instituto Conservador e também os trabalhos que eu desenvolvo nas editoras Linotipo Digital e Armada e alguns serviços que eu presto para algumas outras. Já prestei serviços para vídeo editorial, para LVM e tudo mais. Isso mesmo, é muita coisa, sou um cara polivalente. Aproveito, aliás, para tratar hoje neste podcast da minha paixão inicial, da minha primeira namoradinha, da minha especialidade, daquilo que eu gosto e falaria eternamente por prazer, mesmo que não me pagassem ou que não fosse necessário. Minha área, minha pegada mesmo é filosofia. Meu mestrado foi sobre um trecho da Crítica da Razão Pura do alemão Immanuel Kant. Em filosofia, minha área de pesquisa e atuação não é a filosofia política, como pensam alguns, mas a epistemologia, a teoria do conhecimento e a lógica, das quais também falarei mais à frente. Além de não ser a filosofia política, também não são outras áreas como a geopolítica, a política internacional, as relações internacionais, a estratégia e nem nada disso. Por que falar de tudo isso então? Por uma obrigação quase que moral. Então vejam, eu acho que todo mundo de qualquer área que se interesse por política, mesmo que numa leitura um pouco mais informal, e perceba, e não seja de esquerda, não tenha ideias de esquerda, mas cedo ou mais tarde essa pessoa vai se sentir na obrigação de falar um pouco sobre esses assuntos, porque essa pessoa vai ser capaz de enxergar esse predomínio, essa hegemonia da esquerda. Então, pelo menos eu comecei a
atuar de fato nessas áreas por causa disso. Olha, eu tenho aqui as minhas leituras, as minhas conclusões que vão na contramão da esquerda, mas eu poderia guardá-las para mim, ou então trabalhar com elas num nível estritamente pessoal, dos meus círculos mais imediatos. Mas por uma questão quase que de dever moral, né, de ser chamado ao dever, a gente acaba optando por falar publicamente disso, né? Porque se nós não falarmos, quem falará? Num ambiente de hegemonia cultural de esquerda, se as poucas almas que leem, assistem, ouvem coisas que não são de esquerda, não repassarem a mensagem, não passarem a mensagem adiante, quem irá? Né? E essas questões todas que eu toquei, vejam, então, portanto, a minha área, no sentido técnico e acadêmico, são essas que eu falei, né? Epistemologia, a teoria do conhecimento e a lógica, porém, eu não... isso não quer dizer que eu fale estritamente como um amador nas outras áreas. São áreas que eu estudo com muito afinco, com muito cuidado, faço a leitura dos livros técnicos, não apenas dos livros de divulgação. Se tem uma coisa que eu não faço, gente, é falar de assuntos que eu não domine. Apenas não tenho a titulação, apenas não tenho a chancela ali, o pedaço de papel, o diploma. Mas poderia ter, porque são áreas que têm um diálogo razoável. Eu não falo de medicina, eu não falo de engenharia, eu não falo realmente de assuntos que estão a 180 graus dos meus assuntos e da minha formação, mas trato desses assuntos assim, digamos que paralelos, né, que não são exatamente os meus, mas são assuntos do meu interesse. Nos sites que eu escrevo, então para quem eventualmente não me conheça, ou para quem me conhece e talvez não sabia de tudo isso, nos sites que eu escrevo, eu coloco a seguinte bio: André Assi Barreto é bacharel, licenciado em mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo. Também é licenciado em História, professor de filosofia e História das redes pública e privada da cidade de São Paulo. Então, gente, eu sou professor, o meu ganha-pão é como professor. O que paga as minhas contas hoje é a minha atividade docente, por enquanto apenas em nível médio, tá? Já trabalho em escola pública e privada, já trabalhei no sistema das ETECs, que é um tipo de escola técnica aqui em São Paulo. Só não trabalhei em nível médio, eu apenas não trabalhei ainda com cursinhos, tá? E já dei aulas esporádicas em nível universitário. Pesquisador da área de filosofia, particularmente filosofia moderna, Descartes, Hume e Kant, e filosofia contemporânea, Eric Voegelin e Hannah Arendt, e aluno do professor Olavo de Carvalho. Conheço o Olavo desde 2008, tá? Então, embora eu tenha 28 anos, pelo menos há 10 anos aí eu já conheço o Olavo, sou olavista da velha guarda, pode-se dizer. Embora ainda tenham pessoas no meu círculo que são ainda mais da velha guarda, que conheceram o Olavo em São Paulo, quando ele dava suas aulas em 2005. Sou parceiro aí de trabalho do Márcio Scansani na Editora Armada. O Márcio assistiu o debate entre o Olavo e o Alaor Café, né? Esse debate se encontra transcrito e disponível aí na internet. Foi uma surra, foi um debate muito interessante, vale a pena ler quem ainda não leu. O Márcio, por exemplo, esteve fisicamente presente, né, nesse debate, esteve também na palestra que o Olavo deu na Hebraica. Enfim, embora eu já me considere um olavista de velha guarda, 10 anos acho que já dá para dizer isso, ainda tem gente nos meus círculos mais imediatos que acompanha o Olavo aí pelo menos ao dobro de tempo que eu. Seguindo aqui na bio que eu coloco nos sites, eu digo: trabalha ainda com a revisão de textos, assessoria editorial, tradução e palestras. E eu sou coautor do livro Saul Alinsky e a Anatomia do Mal, pela Editora Armada, em coautoria com o Márcio Scansani, que vai ser publicado ainda esse ano. Muitas pessoas pedem, inclusive, que nós dos podcasts, Luciano, Stephanie, Flávio Morgenstern, que a gente não fale tanto de política, que os temas dos podcasts não se restringam à política. Esse é um sonho de consumo que nós também temos. Basta ver os comentários da galera no Guten Morgen, do Flávio. Os sobre história são um sucesso gigantesco. Pois bem, chegou a hora para um intervalinho livre das querelas e maluquices da política. Hoje, portanto,
Nesse podcast, quero falar um pouco sobre filosofia e de um dos meus subtemas filosóficos favoritos, a metafilosofia ou uma filosofia da filosofia. Então é assim, gente, talvez metafilosofia ou filosofia da filosofia seja algo bastante estranho para a maioria das pessoas, mesmo aquelas que têm uma leitura um pouquinho mais aprofundada, mas eu vou tentar iluminar as coisas aqui. Quem está habituado a leituras já certamente deve ter ouvido falar de filosofia moral, filosofia da ciência, filosofia da física, filosofia da matemática, filosofia da biologia, filosofia da mente. A filosofia, por natureza e por definição, é uma atividade que trabalha com conceitos e com definições. Então, a definição, o que é ciência, não é uma questão científica, não é uma coisa que o cientista pode ir para o laboratório, colocar numa proveta e testar, colocar numa proveta e obter a resposta para a pergunta o que é ciência, o que é método científico. Então, isso é uma questão o quê? De filosofia da ciência, que pode eventualmente ser feita por cientistas. O cientista pode estar ciente de que está fazendo filosofia da ciência, ou ele pode estar enganado e achar que está fazendo ciência quando ele discute o que é método científico, por exemplo, mas nesse caso ele está enganado. Ou ele pode adquirir algum treino filosófico ao longo da sua vida e formação e passar a tratar de assuntos de filosofia da ciência. E nesse caso é bastante provável que ele admita que ele está tratando de assuntos de filosofia da ciência. Então, quando a gente fala de metafilosofia, ou de filosofia da filosofia, que aí é só uma expressão, né? Ninguém usa isso, a gente usa metafilosofia, mas é só para ilustrar, no mesmo sentido que existe uma filosofia da ciência, haveria uma discussão que pode ser classificada ou chamada de filosofia da filosofia, quando a gente tenta dizer para que a filosofia serve, qual a utilidade da filosofia, qual a definição de filosofia, a gente está fazendo uma metafilosofia, no mesmo sentido de que se faz metalinguagem. Você fala sobre a linguagem como? Utilizando a linguagem, utilizando uma linguagem. Isso é a definição de metalinguagem. Então há também uma metafilosofia, ou seja, uma filosofia sobre a atividade filosófica. Eu gosto bastante desse assunto. Esse foi um tema que eu abordei no meu último artigo para o site Diário do Observador. O Diário do Observador é uma iniciativa do Lucas Bassani Pereira. Tá? Então, eu conversei com o Lucas ano passado, em outubro, quando eu fui a Vitória para participar da Ampof. A Ampof é um evento de pós-graduação em filosofia, e lá naquele momento ele já tinha me falado do interesse dele de criar um site de estilo jornalístico e de vocação para a rapidez, né? Então eu até sugeri para ele o slogan para o site: jornalismo para quem tem pressa. Então ele falou o seguinte, tem gente que não é muito... tem gente que quer ficar num nível mais elementar, mas quer se informar, e me parece que nem sempre essa opção está tão disponível aí no mercado de ideias jornalístico. Então eu quero criar um site com essa pegada. Tanto é que ele me falou que os artigos que eu escrevo lá, eles têm 2, 3 páginas de Word. Para um cara prolixo que nem eu, isso é um atentado, mas eu estou me policiando e estou conseguindo escrever artigos mais curtos. Mas por que isso? Porque ele quer uma coisa mais curta, para quem lê alguma coisinha, se informa pelo celular rapidinho, quando está na fila do banco, quando está no transporte público, e não necessariamente uma coisa mais alongada, de matérias, de artigos mais extensos, tá? Embora tenha um pouquinho disso no diário também. Junto comigo lá está o Luciano Oliveira, aqui o capitão do Oliver Talk, está o Márcio Scansani, está o Guimarães Sileno, né, o Sileno Guimarães, está o Marcos Aurélio Júnior, grande amigo também, tenho aí nas minhas redes sociais de longa data, e alguns outros. E a gente está tocando o Diário do Observador, portanto, no caso, o capitão do Diário do Observador é o Lucas, mas todos nós estamos participando e contribuindo com essa iniciativa. Você pode ter acesso aos artigos do Diário Observador, os meus, do Luciano e dos demais articulistas, assinando por R$ 3,90 ao mês. Então existe uma seção de artigos, de textos aberta ao público, e existe uma seção fechada, que só os assinantes podem apreciar. E o valor é um valor módico, aí, simbólico, irrisório, de R$ 3,90 por mês. Estou falando isso, gente, não porque eu trabalho lá, mas porque realmente é um valor irrisório.
Isso é menos que um café expresso no centro de São Paulo. Como nesse podcast eu vou fazer muito merchan e eu tô falando de café, eu quero fazer merchan aqui no melhor café de São Paulo que eu conheço. É o Café Expresso, um café italiano chamado Giramondo. Quem tiver a oportunidade de passar pelo Anhangabaú, próximo à estação, próximo à galeria, vá até a Rua Marconi e procure lá pelo Café Giramondo. É um café italiano muito bom. Todo mundo que eu já levei lá e experimentou o café virou cliente. Então, para assinar o diário é R$ 3,90 e um cafezinho lá é R$ 5,00. Então, aqui em São Paulo, a gente paga um pouco mais caro nas coisas, vale os R$ 5,00, assim como vale de olho fechado você assinar o Diário do Observador por R$ 3,90. E além disso tudo, além dos artigos, o site promove sorteios de livros para os seus assinantes. E esse mês serão sorteados 10 livros da editora Armada. Juro que o fato de ser a Armada é mera coincidência, não tem nada a ver diretamente, pelo menos, comigo. Juro que não estou fazendo merchan só das coisas que participo, como o Oliver Talk, Senso Comum, o Diário do Observador e Armada. Não tenho parte nenhuma, infelizmente, no Café Giramondo, mas nas demais eu tenho. Falando em merchan, não deixem de assinar, curtir e compartilhar o Oliver Talk nas redes de áudio, SoundCloud, Google Podcasts, iTunes, o canal no YouTube, onde os podcasts também são publicados. Então deem uma força para o canal do Oliver Talk no YouTube. O Luciano tem carregado todos os podcasts, drops, etc. lá também. Assine e dê essa força pra gente. Então, meu amigo do Oliver Talk, eu batizei o meu texto, meu artigo no Diário do Observador de uma apologia da filosofia. Além de me interessar por metafilosofia, aquilo que eu expliquei agora há pouco, adoro ler livros sobre a defesa da filosofia, discussões sobre sua definição e etc. Inclusive, pretendo um dia escrever um pequeno livro introdutório sobre isso, focado nas definições equivocadas da filosofia. Então, eu não quero adiantar muito da ideia, porque vai que alguém copia e faz primeiro que eu, mas eu tenho essa vontade de escrever uma pequena introdução à filosofia, de teor metafilosófico, trabalhando só com as definições equivocadas que as pessoas atribuem à filosofia. Acredito que poucas atividades humanas sofrem tanto com o problema de definição como a filosofia. Então, se você pegar diversos filósofos clássicos e a maneira com que eles definiram a filosofia, isso vai gerar uma impressão de confusão, de definições distintas e contraditórias. Um desses livros, sobre metafilosofia, muito bom, foi escrito por um professor brasileiro que, além de tratar de metafilosofia em si, trata das metafilosofias continental e da ilha. Chama-se O Continente e a Ilha, Duas Vias da Filosofia Contemporânea, de Ivan Domingues. Então, para quem tiver algum treino filosófico, talvez isso não fique tão estranho, mas para quem não tem, eu explico. Então, acredita-se, após aí uma série de investigações, leituras e estudos, acredita-se que exista um meio, um método, uma forma de filosofar muito característica da Europa continental, muito focada na hermenêutica, na interpretação dos textos, no apego aos significados do texto, e uma tradição, um caminho da ilha, que se refere à Grã-Bretanha, mais voltado para a linguagem, para a lógica. Então você tem, de um lado, uma hermenêutica ali muito forte na França, com Paul Ricoeur. Você tem um modo de filosofar muito característico alemão, aí a gente pode pensar no Habermas e tudo mais, e a gente tem a tradição da ilha, da Grã-Bretanha, uma coisa mais empirista de um ponto de vista histórico, e uma coisa mais lógica e analítica se a gente pensar do ponto de vista do século XX e mais contemporâneo. A filosofia analítica, muito baseada nas questões de linguagem e de lógica, é uma tradição característica da ilha. Então, de certa maneira, seriam metafilosofias próprias.
E o Ivan Domingues, o professor Ivan Domingues, trabalha com isso nesse seu livro O Continente e a Ilha, Duas Vias da Filosofia Contemporânea, editora Loyola, tá? Eu dei uma procurada nesse livro para fazer o podcast, já li, mas eu dei uma procurada para ver preço e tudo mais, e o livro está esgotado, mas acredito que encontre em sebos. Nas livrarias aparece como esgotado. Então, gente, existe essa perspectiva que eu acho muito interessante. Eu, particularmente, apesar de ter estudado Kant, me vejo como muito mais vinculado à tradição da ilha, à tradição inglesa, né, britânica, digamos, mais lógica e mais analítica. Existe uma piadinha que eu acho que reflete bem uma anedota, né, que reflete bem essa diferença entre as filosofias da ilha e do continente, que diz mais ou menos assim: um inglês, um britânico, para entender o mundo, vai fazer um safari na África e observar tudo que for possível. Um alemão que quer entender o mundo se tranca num castelo, na torre mais alta, e escreve um tratado de 600 páginas. Né? Então isso diz um pouco também sobre essas metafilosofias, ou seja, como os filósofos fazem filosofia, qual é a natureza da filosofia a partir de uma perspectiva continental e a partir de uma perspectiva da ilha. Essa é uma discussão que eu acho bastante interessante também, e para quem já tem algum treininho filosófico, pode avançar nela, pode ler esse livro, que vai achar bastante interessante com certeza. Certamente, toda defesa da filosofia feita por um professor de filosofia guarda alguma suspeição. Está apenas defendendo seu emprego? Podem dizer alguns. Ou vai se envolver na atual querela a respeito do financiamento público da filosofia? Não se trata de nada disso, caro ouvinte. Aliás, exatamente pelo contrário. Um professor de filosofia nem de longe é, necessariamente, um filósofo, como é o meu caso, com certeza. E qualquer um que conheça a história da filosofia e da vida intelectual ocidental sabe que ela só alcança o estado de disciplina universitária no sentido moderno de conferir um diploma ao estudante e este, supostamente, conceder no mínimo a titulação de especialista em filosofia pelos idos do século XVII. Ou seja, a filosofia surgiu, existiu e sobreviveu sem a tutela fixa do Estado por mais de 2.200 anos. Tá? Eu vou voltar nessa questão ainda ao longo do podcast. Mas e existem universidades muito antigas. O conceito de universidade, evidentemente, é bastante mais antigo do que o século XVII, é óbvio. Mas a ideia de você ir para a universidade para adquirir o grau de filósofo é uma coisa, se comparada à história da filosofia como um todo, é uma coisa bastante recente. Tá? Então é muito assim, curioso, engraçado ver essas pessoas que vociferam, que esbravejam, querendo dizer que se não tiver financiamento estatal para a filosofia vai deixar de existir. Bom, a história da filosofia é uma contradição viva disso. E tampouco se trata aqui de reforçar, quando a gente se propõe a defender a filosofia, de reforçar um famigerado clichê que certamente que todos que tiveram a disciplina filosofia durante o ensino médio ouviram. A filosofia serve para oferecer pensamento crítico, né? Quem não teve um professor de filosofia no ensino médio, para quem teve filosofia no ensino médio, que falava isso, né? Olha, a filosofia vai te ensinar a ser crítico. A filosofia vai te ensinar a pensar de maneira crítica. Você precisa ser uma pessoa crítica. Isso é um clichê, né? Essa é uma visão extremamente atrelada ao iluminismo, né? Então o iluminismo que eleva à enésima potência essa coisa de usar a razão para criticar tudo. Ao criticismo kantiano, que também é um filho do iluminismo, né? Então o Kant ele tinha muito nos seus escritos uma imagem de encarar a razão no tribunal da própria razão. Né? Ou seja, a razão que se julga, a razão que se critica, né? E o Kant é tido como um filósofo crítico, né? Ou seja, que estabeleceu bases para a crítica como método, colocou uma importância aí central para a crítica. E, posteriormente, a crítica negativa
da escola de Frankfurt, né? Aí na escola de Frankfurt isso é elevado ainda a milésima enésima potência, isso é elevado grandiosamente pela escola de Frankfurt, que vai ser uma defensora, vai professar uma dialética negativa extrema, onde o objetivo é basicamente criticar tudo, né? Então não se trata de defender nenhum desses clichês aqui quando você pretende ser um defensor da filosofia, né? Então a filosofia precisa ser financiada publicamente. Não é isso que eu estou fazendo aqui. E nem estou entrando nesse mérito. A filosofia é necessária porque ela te oferece ferramentas críticas. Também não é isso que está se defendendo aqui. Essa imagem associa demais a filosofia com a destruição e com a sua faceta negativa, que existe, mas creio eu não é a única. Mas não a descreve por completo. Desnecessário dizer também que a filosofia, que sempre esteve associada à imagem de seus filósofos, tidos como lunáticos, esquecidos e destrambelhados, adjetivos que já eram atribuídos a Tales de Mileto e a Sócrates, conforme relatos de Aristófanes e Aristóteles. Então, o que acontece, gente? É muito comum atribuir a pessoas que gostam de filosofia, professores de filosofia e até a filósofos propriamente, essa imagem do sujeito distraído, que vive no mundo da lua, cabeça nas nuvens, desligado das questões materiais, das questões circundantes. Isso daí é uma crítica, é uma coisa que existe na história da filosofia praticamente desde sempre, né? Então, existe uma peça, uma comédia, uma sátira de Aristófanes chamada As Nuvens, onde Sócrates é retratado exatamente desse jeito. Um sujeito que vive nas nuvens, querendo analisar o mundo desde o seu ponto de vista totalmente distante. É retratado como um sofista, é retratado como alguém que só fala besteira, que só fala coisas inúteis, que só fala coisas sem sentido, né? Então tem um pedacinho da peça As Nuvens, do Aristófanes, em que ele coloca na boca do Sócrates o seguinte questionamento: mas o zumbido dos mosquitos vem do bico ou vem da bunda, né? Vem do rabo? E aí o que o Aristófanes está querendo dizer? Olha, tá vendo? Esse é o tipo de questão que o grande filósofo Sócrates faz. Esse é o grande tipo de questão feita pela filosofia, né? E também o Aristóteles relata nos seus livros que uma imagem muito atribuída, muito característica do Tales de Mileto, que foi o primeiro filósofo, era a ideia de que ele era um sujeito distraído, que andava pela rua tropeçando, caindo nos buracos, porque andava olhando para cima, preocupado com as questões cosmológicas, esquecia dos aniversários das pessoas, porque era totalmente desligado das questões cotidianas, materiais, né, as questões dos arredores. Então essa imagem do filósofo como esse tipo de figura, ela é tão velha praticamente quanto a própria filosofia, né? E vale aqui ressaltar, né, que apesar do Tales assim ser retratado, o Tales foi na verdade um gênio, né? Um matemático, um astrônomo, um agrônomo, e além de ser muito inteligente, o primeiro filósofo ocidental, ele ganhou dinheiro com isso, inclusive, né? Então ele fez previsões meteorológicas que o fizeram capaz de prever lá que num determinado ano a colheita de olivas das oliveiras seria muito boa, e aí ele pôde vender prensas para se fazer azeite, enfim, ganhou um dinheirão com isso. Quem tiver interesse sobre esse tipo de história, de anedota, pode buscar o livro. É um livro que também está esgotado, mas pode ser encontrado aí de alguma maneira, chamado Vidas e Doutrinas dos Filósofos Ilustres, de Diógenes Laércio. Com a modernidade, então isso posto, com a modernidade e a contemporaneidade, a coisa não apenas não melhora, como, na verdade, piora e muito. Essa questão da imagem do filósofo associada a uma coisa muito negativa. Atualmente, o estudante de filosofia é associado à imagem do bicho grilo hippie, maconheiro, desocupado, desconstruído, estrogenado e que vive a afirmar que a verdade não existe e, portanto, muito justamente, não é levado a sério.
Também falaremos sobre relativismo mais à frente. Então essa é a imagem do estudante de filosofia, principalmente de universidade pública. Então quando esse tipo de sujeito, esse tipo de figura não é levado a sério, a gente não pode, primeiro, ficar surpreso. E segundo, culpar as pessoas por pensarem assim. Porque essa é exatamente a imagem que o sujeito transmite. Ou seja, a filosofia precisa de apologética por razões que vão muito além da suposta necessidade de financiamento estatal para sua existência e florescimento. Mas não devemos esperar que militantes profissionais que veem na mãe de todas as ciências apenas mais uma oportunidade de palanque. Não devemos esperar que eles enxerguem isso. Isso posto, é preciso relembrar que a filosofia surge tanto como um discurso alternativo às narrativas mitológicas, né, o mitos dos gregos, e esse discurso alternativo é o próprio logos, o verbo, o discurso, né, quanto como um grandioso esforço de recobramento da realidade. A tentativa de estabelecer um discurso racional para os gregos, parteiros da filosofia, significava o empreendimento de tentar, de maneira unívoca, compreender e explicar a realidade e não, por exemplo, de impor à realidade alguma visão pré-concebida. Era o oposto da máxima de Groucho Marx. Afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? A filosofia moderna, por exemplo, vai romper com essa tratativa. Então, dito de maneira aqui muito breve, toda a ontologia, né, o estudo do ser grego, é muito voltado para a realidade, para o real, uma tentativa de compreensão, é o sujeito se voltando para o real. Na filosofia moderna, vai ocorrer aí algumas mudanças substanciais no que diz respeito a isso. Vai ser mais como o mundo se apresenta para nós, e não tanto como nós, como pessoas que são capazes de enxergar o mundo tal como ele é, vemos o mundo. Mas o movimento vai se inverter. É isso depois que o Kant vai chamar de revolução copernicana da filosofia, né? Então o centro não é mais o objeto, mas é o sujeito. Né? Então isso é uma diferença radical e importantíssima nas ontologias antiga e moderna. Para os gregos, a ontologia era totalmente voltada para a realidade tal como ela está no mundo, e nós somos observadores diretos dessa realidade. Na filosofia moderna, é como essa realidade e como o mundo se apresenta para nós. Mas nesse caso, podemos nos dar ao luxo de tomar a máxima do filósofo lógico da ilha, portanto, Whitehead, que disse que toda a filosofia ocidental é uma nota de rodapé a Platão e Aristóteles. Não é fortuito que Sócrates, em suas incursões pelas praças de Atenas, antes de tratar de qualquer definição universal e abstrata, necessárias para apreender e descrever a realidade, começava o diálogo exatamente a partir da realidade circundante e evidente, do chão para os céus, e não o contrário ou sem intermédio para o céu. Dizer isso, dada a atual condição de ataque à filosofia, tanto os ataques que vêm do senso comum, que são essas imagens, né? Que a gente não... Vejam, eu não culpo as pessoas do senso comum por verem a filosofia dessa maneira que elas veem, porque elas realmente não têm culpa. Mas queira ou não queira, são ataques que vêm daí. Quanto dos próprios acadêmicos. Então os acadêmicos hoje em dia eles são uma espécie de sofistas. O que os sofistas eram para o mundo antigo, os acadêmicos são hoje. Né? O sujeito que pela pura oratória e pela retórica quer convencer que seu discurso oficial é o único discurso possível, que acabam por condenar qualquer reflexão filosófica. Essa turma toda, né, os acadêmicos, acabam por condenar qualquer reflexão filosófica ao propalar inúmeras formas de relativismos, algo que provavelmente deve ser encarado como criminoso, na minha opinião. Realidade?
verdade, né? E vale lembrar, verdade em grego, aletheia, significava exatamente desvelar o que estava escondido. Todos esses devem ser conceitos considerados démodé, obliterados pela desconstrução pós-moderna, dirão os verdadeiros agressores da filosofia, fazendo nada menos que ressuscitar o conflito entre Sócrates e os sofistas. Então, muito pior que o ataque ainda que o senso comum desfere contra a filosofia é o ataque que os acadêmicos, muitas vezes das próprias academias de filosofia, fazem ao defender relativismos radicais, aí, cognitivo, moral, estético, etc, etc. Se não há verdade alguma e não há critério para separar bom do ruim, verdadeiro do falso, certo do errado, para que diabos que eu vou dar qualquer atenção para a filosofia? Então isso é um ataque à filosofia, do qual ela precisa ser defendida, muito mais grave ainda do que o sujeito do senso comum achar que filósofo é distraído e bicho grilo. Vale aqui explicar o que é relativismo. Bater no relativismo é provavelmente um dos meus esportes favoritos. Sempre faço aulas sazonais ou de abertura de ano falando sobre a crise das ciências humanas com base nas contradições lógicas elementares do relativismo. Então, gente, é o seguinte, basicamente, o que acontece? Relativismo é uma doutrina que afirma a relatividade de tudo. Para uma coisa ser relativa, ela precisa ser relativa a algo. Talvez a modalidade de relativismo com a qual a gente está mais intimizado seja o relativismo cultural, né? Ou seja, aquela ideia de que a verdade e o certo e o errado são relativos às culturas. Então, olha, não tem certo e errado. Tem certo e errado apenas dentro de um determinado contexto cultural. E o relativismo cultural ele é muito forte na ciência social, né, na sociologia, entre os antropólogos. O antropólogo ele vai para estudar uma tribo isolada, aí ele descobre que lá os filhos são abandonados pelas mães aos 10 anos de idade, por exemplo. Aí ele tira desse fato a conclusão de que não é nem certo nem errado as mães fazerem isso, mas é apenas um dado cultural daquela cultura. Então o relativismo ele é basicamente isso. Só que a gente tem uma série de problemas com o relativismo. Veja, se você é um relativista moral, você se torna absolutamente incapacitado de condenar qualquer tipo de preconceito. Por que ser preconceituoso é errado se tudo é uma questão de perspectiva dada pela cultura? É aí que você pega o sujeito no pulo. Porque normalmente o relativista cultural e moral é o sujeito que defende o politicamente correto, que é um código moral restrito, com unhas e dentes. Então, peraí, por que você está falando que eu não posso fazer determinada piada, que eu não posso usar determinada palavra, sendo que, na verdade, tudo é relativo? Não faz sentido, né? E o relativismo cognitivo, né, a ideia de que não existe verdade ou falsidade, é uma contradição lógica, sim, elementar, juvenil, adolescente, né? Então, veja. A frase, toda verdade é relativa, que é a base, a definição mesma do relativismo. Ela é relativa ou absoluta? Se ela for relativa, então é relativo que toda verdade seja relativa. E se ela for absoluta e, portanto, verdadeira, então nem tudo é relativo, porque ela é verdadeira e absoluta. Então não faz sentido. O relativismo tem uma imagem interessante para tentar pensar o relativismo, especialmente na sua contradição lógica mais básica, mais elementar, que foi essa que eu acabei de expor. Pensem no desenho do Papaléguas e do Coiote. Então, o relativismo tentar se provar coerente não é como o Coiote tentar pegar o Papaléguas, mas o Coiote tentar pegar a si mesmo. Né? Então é um tipo de raciocínio autofágico. É a cobra que morde o próprio rabo, o relativismo cognitivo radical, a ideia de que não existem verdades. Se não existem verdades, então não é verdade que não existam verdades. E aí você já demoliu a base do relativismo. Uma doutrina que sofreu com o mesmo tipo de objeção foi o positivismo lógico. O positivismo lógico era uma doutrina que dizia que
nada que não tenha base empírica é verdadeiro. Ok, mas a frase, nada que tenha base empírica é verdadeiro, tem base empírica? Não, não tem. Então, peraí, ou seja, a pedra de toque, a pedra angular, o axioma básico, tanto do relativismo quanto do positivismo lógico, não se sustentam. Então daí você já tira o quanto esse tipo de doutrina deveria ser levada a sério. Aqui eu quero citar alguns momentos, turn down for what, né? Alguns momentos de mitadas no que diz respeito ao relativismo, e vocês podem buscar isso no YouTube. Então se vocês colocarem assim, Deepak Chopra, que é um autor desses da nova era, ou a consciência quântica do universo, esses caras que falam essas baboseiras, procurem lá Deepak Chopra. Então Deepak é D-E-E-P-A-K, Chopra C-H-O-P-R-A, Gets Owned. Se vocês procurarem isso, vocês vão encontrar um trecho de um debate em que uma pessoa da plateia pergunta para o Deepak Chopra o seguinte: toda crença é um disfarce para insegurança? Essa era uma frase que ele tinha dito ao longo da apresentação. Então o cara pergunta para ele: toda crença é mesmo um disfarce para insegurança, como você disse? Aí a pessoa da plateia pergunta na sequência. Ele diz que sim, né, que toda crença é um disfarce para insegurança. Aí a pessoa pergunta: você acredita nisso? E aí ele fica com cara de tacho, porque se toda crença é um disfarce para insegurança e ele acredita nisso, então isso é uma crença. Então isso é um disfarce para algum tipo de insegurança. Então o relativismo, ele é pego, né? Ele é capturado por esse tipo de raciocínio contraditório. E é uma contradição muito básica, né, gente? Não é uma contradição imbricada, escondida, mas é muito evidente. Um outro momento exatamente do mesmo teor é de uma palestra do Ravi Zacharias, um apologista cristão. Um estudante ateu e relativista pergunta para ele o seguinte: qual o medo que vocês têm do subjetivismo moral? Aí o Ravi responde: você tranca sua porta à noite? E aí todo mundo cai na risada da plateia. Porque veja, você sabe que é objetivamente verdade que é perigoso deixar a sua porta aberta à noite, porque existem coisas objetivamente ruins que pessoas podem fazer para você. E é por isso que você tranca a sua porta à noite. O Dr. House, da série House, ele tem uma frase mais ou menos parecida, em que ele diz o seguinte: você pode acreditar no que você quiser, mas na hora de atravessar, você acredita, você olha para os dois lados, porque você sabe que se um carro passar por cima de você, isso é objetivamente ruim, né? Isso não é subjetivamente ruim. Aí eu acredito que a pergunta básica que vem disso é: por que então o relativismo está em voga? Por que as pessoas acreditam em relativismo se o relativismo é esse negócio tão chinfrim, tão básico, tão facilmente batido e refutado? Aí eu cito algumas alternativas. Existe o livro Explicando o Pós-Modernismo, do Stephen Hicks. Para dar uma base aqui bem rápida do que se trata esse livro, o Stephen Hicks diz que nesse livro o pós-modernismo, que é uma ideologia irracionalista, ele surge na esteira do fracasso das esquerdas. Então, para as esquerdas sobreviverem enquanto hipótese, enquanto possibilidade, elas não podiam se ater à lógica dos argumentos. Elas precisavam buscar uma base irracional. Porque dentro do esquema da racionalidade, a esquerda não ia sobreviver. Então o argumento central do livro é esse, mas ali ele desenvolve toda a gênese desse relativismo e tudo mais. E por que ele é tão importante? Porque olha, se você manter as coisas no terreno da argumentação objetiva, os caras iam perder. E para não perder, é basicamente como você mudar as regras de um jogo no meio do jogo para que você não perca. Então o relativismo ele surge nesse contexto. E há ainda também um artigo do professor Olavo de Carvalho chamado Falsos Relativistas. Nesse artigo fica muito claro qual que é o propósito do relativismo. Então lá o Olavo diz o seguinte: o relativismo ele é uma espécie de navio quebra-gelo. E eu já aludi um pouco a isso na exposição anterior.
Pensa no politicamente correto. Como é possível que os defensores do relativismo sejam as mesmas pessoas que defendem o politicamente correto? Ora, porque o relativismo ele é um navio quebra-gelo para quebrar as suas ideias, para no momento seguinte introduzir um código moral extremamente objetivo, só que diferente do seu. Então, na verdade, são falsos relativistas, não são verdadeiros relativistas. E não se enganem os verdadeiros entusiastas da filosofia que eventualmente estejam em dúvida. A melhor forma de defendê-la é reatar os elos com o desejo incondicional de encontrar a verdade, desvelando-a e de tentar apreender e conhecer a realidade. Tudo isso é possível por meio da filosofia e todo o resto é, literalmente, perfumaria. É também, nesse sentido, na esteira da tradição platônica e aristotélica, e principalmente aristotélica, que esse fato me conduziu ao estudo da filosofia do grande Eric Voegelin. Não ouso afirmar que Eric Voegelin foi o primeiro após Aristóteles a resgatar a realidade, como meta e como critério para a filosofia, mas certamente foi um dos mais importantes a fazê-lo. Para ser justo e para desagrado de alguns conservadores, a proposta de Ayn Rand, a filósofa que criou o objetivismo, seu sistema filosófico, é da proposição de uma metafísica realista. Isso mesmo, que pode parecer estranho aos mais neófitos na discussão filosófica. Ayn Rand admitia ter débitos apenas com Aristóteles. Aliás, o débito de Ayn Rand com Aristóteles e sua intenção de basear sua metafísica na realidade explica que o bode, entre aspas aí, né, a raiva que a autora tinha com os filósofos modernos, particularmente Kant, que ela considerava uma figura pior que Stalin. Então a Ayn Rand ela tinha uma raiva gigantesca do Kant, porque basicamente o que o Kant diz é que o aparato cognitivo humano é incapaz de conhecer a realidade ou pelo menos é incapaz de saber se o que ele conhece é a realidade de fato. É isso que é a tal da coisa em si em Kant, né? Então a coisa em si em Kant é a realidade que a gente não acessa. A gente fala sobre, a gente pensa sobre, mas o que a gente vê, conhece e experimenta são os fenômenos, ou seja, como o mundo se apresenta para mim, como eu vejo as coisas. Agora, existe o como eu vejo as coisas e existe as coisas em si mesmas. Então tem uma cisão aí mortal com a realidade. Eu não sei se o que eu estou vendo é o real. Talvez seja, talvez não. Não é à toa que algumas pessoas enxergam no Kant o primórdio do relativismo, do subjetivismo. Tá? Não é uma coisa que eu particularmente defenda, mas não é uma coisa inimaginável também. Então a Ayn Rand, como ela queria dizer, ela queria propor uma metafísica realista, e o Kant basicamente diz que a realidade não pode ser conhecida, ela considerava que o Kant, assim, os frutos gerados pelo Kant eram pior do que os frutos produzidos por Stalin. Para Rand, a metafísica é uma área que trata da realidade como um todo. Portanto, a realidade é tudo o que existe. E, na esteira das concepções que consideram a metafísica o estudo da totalidade, enfatizo o totalidade, da realidade, a metafísica de Rand é uma metafísica realista. Na esteira dos merchants, me sinto o próprio Milton Neves aqui hoje. A editora Vida Editorial acaba de soltar a segunda edição do livro Cântico, de Ayn Rand, que tive a oportunidade de traduzir para eles em 2015. No prefácio, tento explicar de maneira sucinta a filosofia de Rand. É um romance bem curtinho e o preço é bem acessível. Comprem e peçam para o pessoal da Vid pedir para eu fazer mais traduções e prefácios, por favor. Voltando aos cachorros muito grandes, Eric Voegelin empreendeu em seus livros uma importante e absolutamente filosófica tentativa de resgate da realidade. Em tempos dos já mencionados e devidamente surrados pós-modernismo, ultrarrelativista, estruturalismo, pós-estruturalismo, pragmatismo e até niilismo, certamente soa démodé falar em realidade.
Mas Eric Voegelin foi um defensor dela como o verdadeiro critério filosófico. Não posso me furtar a mencionar um pequeno caso ocorrido em aula, quando estava a ensinar o passo a passo da epistemologia platônica, cuja etapa última almejada pelo homem é a episteme, ou seja, a ciência, né? Episteme é a palavra grega que significa ciência no sentido de conhecimento seguro, tal como mais ou menos a gente entende ciência hoje, né? Então, episteme, depois de ser traduzida para o latim como ciência, e gerará depois a palavra ciência do português, science do inglês e etc. E um aluno acostumado a associar ciência apenas com as ciências exatas, as ciências duras, né, as hard sciences, como eles dizem no mundo anglófono, me perguntou se era possível que a política atingisse esse estatuto de ciência segura da episteme. Embora não tenha mencionado Voegelin na resposta, ative-me a usar o próprio Platão para responder, certamente isso seria possível, visto que Voegelin propôs justamente uma nova ciência da política, nome de sua obra de 1952, calcando-se exatamente em Platão e Aristóteles, que compartilhavam da ideia de ser possível sim estabelecer uma ciência política, fato que não deveria escapar a qualquer estudante de filosofia política ou de ciência política. A realidade dessa possibilidade deveria, aliás, ser critério suficiente para convencer estudantes e intelectuais que é possível sim haver uma episteme política livre do relativismo radical das academias e não menos livre da balbúrdia que predomina o debate público sobre política, amplamente alimentado pelo anarquismo das redes sociais. Sigo o professor Mendo de Castro Henriques no livro A Filosofia Civil de Eric Voegelin, ao mencionar a obra de arte O Menino e o Peão, de um artista chamado Jean-Baptiste Siméon Chardin, para ilustrar essa supremacia do real defendida por Voegelin. Então, quem tiver curiosidade, pode procurar essa obra, O Menino e o Peão, no Google Imagens, e visualizar. É um menino que está diante da sua escrivaninha, onde tem alguns livros, uma pena, uma tinta, e um peão girando na ponta da mesa. E as atenções do menino estão todas voltadas para o peão. Ou seja, ele está muito mais preocupado com a realidade viva, vibrante, nítida dentro dos seus olhos, do que com a teoria pura, com as ideias, né? Com os debates acadêmicos e etc. O girar do peão supera o interesse do menino pelos livros, papéis e pena. Pode parecer um mero truísmo falar que a realidade deve vir primeiro em qualquer análise que se pretenda séria. Mas é impossível não se remeter à afirmação do ensaísta inglês Gilbert Chesterton, quando vaticinou que chegaria uma época em que seria necessário provar que a grama é verde. As teorias mirabolantes prevalentes na atualidade parecem vingar a profecia de Chesterton. Trazendo este ponto para o debate político, em princípio poderia parecer que a preferência pelo real é um ponto de encontro entre Marx e Voegelin. Afinal, o compatriota de Voegelin não bradou contra as excessivas interpretações do mundo feitas pela filosofia e contra o idealismo burguês. Então provavelmente vocês conhecem, né, essa frase do Marx em que ele diz: os filósofos já interpretaram o mundo demais. Agora é hora de transformar o mundo, né? Bem, ou a recomendação não era séria, ou a tradição marxista, após mais de um século de experimentos históricos reais, abandonou o mestre, pois a realidade dos experimentos comunistas costuma ser descartada pelos adeptos como deturpação do ideal comunista verdadeiro e genuíno, ainda não atingido fora do campo ideal. Ou seja, na prática, Voegelin e os voegelinianos diriam que a realidade, além das objeções no campo da teoria, é ou deveria ser implacável. Então, o Voegelin está muito mais
adepto de um realismo do que supostamente estaria o Marx, né? Que na filosofia marxista isso provavelmente é chamado de não pragmatismo, mas de um apego à praxis, né? Então a prática teria uma supremacia. Pois bem, até mesmo porque ficar com idealismos demais é coisa de burguês, é coisa da burguesia. Mas isso não é bem verdade. Porque os marxistas atualmente fazem é justamente defender o marxismo, o socialismo, o comunismo, etc., com base nessa ideia de que o ideal nunca foi tentado. Mas espera aí, isso de certa maneira é antimarxista. Então o Wegelin e os wegelinianos estão certos na sua crítica ao marxismo e no seu apreço e apego à realidade. Por fim, creio que não exista verdadeira defesa da filosofia que não tenha necessariamente que passar por esse recobramento da realidade e, talvez, longe da militância por mais verba. A filosofia surge muito mais como discurso antioficial do que como discurso dependente da chancela das oficialidades estatais. Ou voltamos a admitir que o real existe e ele importa, superando as alienações ideológicas de todas as ideologias, frisamos, ou a filosofia seguirá sendo coisa de gente esquisita que pede para não ser levada a sério e, muito justamente, não o é. Daí que eu gosto, num pequeno exercício filosófico próprio, de trabalhar com a definição de filosofia como reflexão racional sobre a totalidade da realidade.